meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a igreja celebra a sua memória e para nós, comunidade Coração Misericordioso de Jesus, é um dia de festa, porque ela é uma de nossos baluartes. Sei também que para muitos corações é dia de festa, porque Santa Teresinha é uma santa muito querida. E eu vou partilhar aqui com vocês, para vocês, um pouco da história de Santa Teresinha. E Santa Teresinha foi a 9ª filha de Santa Zélia e São Luís, onde os seus pais, antes de casarem, na verdade, Santa Zélia queria ser freira e São Luís queria ser padre. Mas, pela providência de Deus, teve alguns impedimentos e eles não foram seguir esse desejo e casaram. Mas casaram e, por ideia de São Luís, eles iriam viver como irmãos. Mas graças também à providência do Senhor, por intermédio do sacerdote, eles foram orientados que não deveriam viver dessa forma. E assim, eles tiveram 9 filhos, onde 4 faleceu ainda criança e ficou 5. Dos 4 que faleceram, foram 2 meninos e 2 meninas. E eles conseguiram criar 5 filhas. Maria, a mais velha, depois Paulina, Leônia, Celina e depois Santa Teresinha, que ela nasceu a caçula dessa família. E ela cresceu sendo cercada de muito amor, de muito carinho, sendo a caçulinha, era realmente bem querida no seio da sua família. Os seus pais, eles tinham esse desejo de serem totalmente de Deus. Então, eles realizaram isso dentro da sua vocação do matrimônio. Criar as suas filhas para serem do Senhor, dentro da religião, ensinando desde pequenas a praticar as virtudes, a ter uma vida de oração, uma vida nos sacramentos. E Santa Teresinha, ela cresceu no seio dessa família, bem religiosa e que tinha princípios bem santos mesmo. Só que Santa Zélia, quando teve Santa Teresinha, já estava doente de um câncer e veio a falecer. Faleceu, Santa Teresinha tinha ainda 4 anos de idade. Antes do falecimento dela, Santa Teresinha era uma criança bem sapeca, bem alegre, dentro da sua casa. Mas com o falecimento de Santa Zélia, seu temperamento mudou. E dessa criança alegre, ela passou a ser uma criança muito chorona, bem chorona, chorava por tudo. E viveu isso até mais ou menos os seus 14 anos, 13 para 14 anos. E quando Santa Zélia faleceu, veio para Santa Teresinha uma fase bem dura na sua vida, que durou mais ou menos 10 anos, dos seus 4 aos seus 14 anos de idade. Houve essa mudança no seu temperamento, onde ela não conseguia interagir nem muito com as outras pessoas. Ela conseguia ser feliz dentro do seu lar, com seu pai, as suas irmãs, mas não conseguia interagir com outras pessoas, com outras crianças também da sua idade. E ela, com o falecimento da sua mãe, Celina adotou Maria, a irmã mais velha, como sua mãe, como sua segunda mãe, e Santa Teresinha adotou Paulina. Então ela passou a viver como se Paulina fosse a sua mãe ali. Paulina que auxiliava em tudo e Paulina era a alegria de Santa Teresinha. Isso mesmo antes da mãe dela falecer, ela tinha um grande afeto pela sua irmã Paulina. Só que veio o segundo baque para Santa Teresinha. Sua mãe havia falecido, e depois de algum tempo, Paulina já tinha o desejo de ser carmelita e marcou a data de ingressar no Carmelo. Ela não falou para Santa Teresinha. E para Santa Teresinha foi mais difícil porque ela tinha dito que também seria carmelita e achava na sua cabeça inocente que Paulina iria esperar por ela. Só que Paulina não lembrou da promessa que fez a uma criança e marcou a sua data de ingressar no Carmelo, e Santa Teresinha descobriu de surpresa. Ela escutou uma conversa de Paulina e aquilo foi o segundo golpe na vida de Santa Teresinha. Já havia perdido a sua mãe
e agora estava prestes a perder a sua segunda mãe. E Paulina entrou no convento e veio uma fase bastante complicada. Por quê? Santa Teresinha adquiriu uma doença que ela chamava de uma estranha doença, onde ela disse que até lembra do que estava acontecendo, mas mexeu muito com o seu emocional, onde ela tinha alucinações, batia às vezes a cabeça na parede, né? E a família ficou muito aflita, porque os médicos na época não sabiam o que ela tinha. E eles atribuíam, a família, e Santa Teresinha também atribuiu, a uma armadilha do demônio, porque Paulina havia entrado no Carmelo. E Santa Teresinha, né, passando por esse grande problema, a família não sabia mais o que fazer, estavam somente entregando a Deus a vida dela. E o pai dela pediu para que se fizesse uma novena de missas, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pela cura dela. E quando foi um dia, ela estava no meio dessas alucinações, chamando por Maria, sua irmã mais velha, sendo que Maria estava do lado e ela não conseguia entender que Maria estava ali. Ela, de repente, começou a rezar no meio da aflição e olhou para a imagem de Nossa Senhora. E ali a imagem de Maria se animou e sorriu para ela. Nossa Senhora sorriu para ela. E a partir dali, essa doença cessou. Os médicos hoje dizem que ela teve uma neurose por conta dos traumas que ela teve. Perdeu a mãe, depois perdeu Paulina e aí ela desenvolveu essa neurose. E Nossa Senhora, ela sorriu para ela e parou, vamos dizer, a parte mais tempestuosa da doença. Só que ela ainda ficou com algumas dificuldades. Tinha essa dimensão de que ela realmente chorava por tudo, tinha dificuldade de se relacionar e algumas outras coisas, e foi crescendo assim, né? Sendo uma menina bem chorona. Era mimada pela família, suas irmãs não deixavam ela fazer nada, ela não fazia nenhuma tarefa em casa. Então, quando ela fazia alguma coisa, ela queria que alguém agradecesse. Se ninguém agradecesse, ela chorava, né? E ela chorava tanto que às vezes ela chorava e depois ela chorava por ter chorado, porque ela não queria ser assim. Mas chegou um grande dia na vida de Santa Teresinha, onde ela recebeu uma graça que ela diz que é o milagre de Natal. Isso foi em 1886. Só estava ela e Celina em casa, Maria já tinha ingressado no Carmelo também, e Leônia tinha ido para outra ordem religiosa, e só estava a Celina e ela em casa, as duas mais novas. E quando voltaram da missa, que era naquela época a missa era meia-noite, então devem ter chegado umas 2 horas da manhã, ela foi olhar as meinhas de Natal, os sapatinhos, se tinha presente do Papai Noel. Ela já tinha 14 anos, né? E o pai dela, sem querer, já cansado dessas brincadeiras, soltou, né, agradecendo a Deus porque esse era o último ano. Então, quando Santa Teresinha escutou e Celina também escutou. Aí Celina pensou que viria um torrencial de lágrimas, porque sabia que ela chorava por tudo, então pensou, pronto, lá vem um dilúvio, né? Mas aí, no mistério de Deus, ela recebeu a graça de crescer e de ser curada de tudo que poderia ainda ter dessa doença que ela teve. E ela fala que ali foi a graça da sua conversão. Então, ela estava, se eu não me engano, no andar de cima, e Celina disse, não desça, Teresa, porque sabia que ela ia chorar, mas ela desceu, agradeceu o pai dela pelos presentinhos e tudo, e a partir dali ela começou, como ela mesma diz, uma corrida de gigantes, onde ela deu passos de gigante dentro da sua dimensão de vida, buscando a vontade de Deus, buscando a santidade. E foi nesse Natal para o Natal seguinte, de 1887, Santa Teresinha viveu, vamos dizer, um amadurecimento surpreendente para a sua idade, né? Uma menina ainda, e viveu esse amadurecimento por essa graça do Senhor. E durante esse ano ela decidiu que estava na hora que Deus mostrava para ela dela entrar no convento, no Carmelo. Então ela falou para Celina, falou para o seu pai. O seu pai a acolheu de um modo bem santo, né? Afinal, ele é um santo, de um modo realmente que ele via que estava ofertando a sua filha para Deus.
Para ele era uma dor, porque Santa Teresinha era, como ele chamava, a sua rainhazinha, a sua rainha. Mas ele daria a sua florzinha para o Senhor. Então ela foi batalhar por isso. Ela queria entrar com 15 anos e pediu autorização aos superiores do Carmelo, não recebeu, ao bispo também não recebeu, e ela foi para o Papa. Ia ter uma peregrinação e ela ia participar dessa peregrinação e aproveitou para pedir ao Papa. Mas o seu pedido ao Papa não foi o que ela esperava, foi realmente um fiasco, não foi o que ela esperava, porque o Papa devolveu a situação para os superiores. Disse a ela que os superiores iriam resolver. E Santa Teresinha ficou muito triste, mas ela já era bem madura, então foi vivendo o seu período de tristeza, de noite escura, mas tudo diante de Deus. E depois ela recebeu essa autorização. Mas ela queria entrar no Natal de 87. Ela recebeu a graça do Natal em 86 e ela queria que no Natal de 87 ela já pudesse estar no Carmelo. Então, os superiores autorizaram a entrada dela, mas 3 meses após a data que ela queria. E ela ficou muito triste com isso, o seu coração desejava entrar no Carmelo. Ela ficou muito triste, mas acolheu. E passou esses 3 meses vivendo já totalmente para o Senhor e vivendo os seus pequenos sacrifícios, como ela fala, aproveitando de cada situação para agradar a Deus. Num copo com água que ela ofertasse, que ela desse a alguém, ela fazia aquilo com tanto amor, oferecendo ao Senhor. E quando foi em 87, ela, na verdade em 88, se não me falha a memória, ela entrou no Carmelo com 15 anos de idade. E quando ela entrou no Carmelo, deixou apenas Celina em casa para cuidar. Celina estaria com seu pai, E Santa Teresinha entrou no Carmelo e já tinha Paulina e já tinha Maria no Carmelo. Leônia estava em outra ordem religiosa e ela ingressou no Carmelo. E para ela foi uma grande alegria para o seu coração. Ela entrou no Carmelo sabendo que seria para sempre. Ela estaria ali para sempre, até o fim dos seus dias. E vem essa fase esplêndida de Santa Teresinha dentro do convento. É esplêndida porque ali ela vem mostrar para nós, revelar para nós a sua pequena via. Santa Teresinha disse que não teve um único dia no Carmelo que ela não sofresse. Ela sofreu muito, com sofrimentos grandes, que foi a doença do pai, e com coisas mais simples, como por exemplo, ela tinha muito medo de aranha. Então ela ia varrer às vezes o claustro, limpar, ela não limpava os cantos com medo das aranhas. Ela limpava um quartinho e ela morria de medo de limpar esse quartinho porque tinha medo das aranhas. Então ela sofreu bastante, mas ela fez do sofrimento o seu céu na terra. E ela desde criança, ela tinha esse desejo de sofrer por amor a Deus, pelo Senhor, para se ofertar pelos pecadores. E quando ela entrou no Carmelo, o primeiro que moveu Santa Teresinha foi o desejo de rezar pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Mas na sua viagem para Roma, para ver o Papa, ela percebeu o quanto que os sacerdotes também precisavam de oração. Então ela entrou no Carmelo para rezar pelos pecadores e para rezar pelos sacerdotes. Antes dessa viagem para Roma, ela tinha uma visão de que os sacerdotes eram santos, mas lá conviveu com muitos padres durante o período da viagem, então ela enxergou algumas coisas que ela não via e entrou no Carmelo para rezar pelos pecadores, pela conversão e pelos sacerdotes. E no Carmelo ela viveu uma vida de entrega, de holocausto pelo Senhor. Ela teve algumas dificuldades com algumas irmãs. Essas irmãs, muitas nem percebiam que Santa Teresinha, vamos dizer, de algumas, Santa Teresinha não gostava. Ela disse que tinha uma irmã que tinha o dom de a desagradar em todas as coisas. Ou seja, em tudo que a irmã fazia,
Santa Teresinha não gostava. Mas o que ela fazia? Ela sempre dava uma caridade que vinha do coração do Senhor para o coração dela com essas irmãs, sempre movida pela caridade, dando o melhor. Tinha uma irmã que as outras irmãs, a maioria, não queriam estar perto dessa irmã, não queriam trabalhar em alguns trabalhos que elas faziam, manuais, com essa irmã, porque a irmã era bem difícil mesmo, né? E Santa Teresinha, percebendo que essa irmã trabalhava sozinha, pediu autorização à madre para ajudá-la, né? E a madre ajudou, então Santa Teresinha ia lá ajudar a irmã. E quando a irmã começava a aborrecer Santa Teresinha, queria as coisas só do jeito dela, Santa Teresinha queria perder a paciência e dava o seu melhor sorriso para a irmã. Tanto é que depois do falecimento de Santa Teresinha, a irmã disse que fez Santa Teresinha muito feliz, né? Que a Santa Teresinha foi bem feliz do lado dela, porque ela não percebia que Santa Teresinha tinha dificuldades com ela. O que as outras irmãs se afastavam, Santa Teresinha estava perto e dava o seu amor e dava a caridade que Deus colocava no coração dela, né? E no Carmelo, a gente vê Santa Teresinha ir descobrindo aos poucos a sua pequena via. Essa pequena via é uma riqueza muito grande que ela deixou para nós, né? E graças à sua irmã Maria, que numa conversa lá delas no recreio, percebeu que Santa Teresinha tinha uma memória muito grande. A Santa Teresinha lembrava coisas dela de 2 anos de idade. Então Maria falou para Inês, que Inês é o nome religioso de Paulina, e na época já era Madre Inês, pedindo para ela mandar Santa Teresinha escrever as suas memórias de infância. Então Paulina fez isso e nós temos hoje a história de uma alma, que foi esse manuscrito que Santa Teresinha fez, né? Porque Maria pediu para Paulina dar essa ordem a Santa Teresinha. E também Maria, em um dos retiros espirituais de Santa Teresinha, pediu para Santa Teresinha escrever uma lembrança do seu retiro e falasse sobre a sua pequena vida. Aí Santa Teresinha escreveu uma carta, onde na história de uma alma é o manuscrito B, o manuscrito A é mais a parte da sua infância, o manuscrito B é essa carta, e o manuscrito C da história de uma alma é a parte mais propriamente da sua vida de carmelita. E ela escreveu essa lembrança do seu retiro e lá ela vem mostrar para nós sobre a sua pequena vida. Santa Teresinha, ela, numa confissão geral, quando ela havia entrado no Carmelo, um padre falou para ela que ela nunca tinha cometido pecado grave, pecado mortal. E há quem diga que ela nunca cometeu nem venial, mas esse padre falou para ela que ela nunca cometeu um pecado mortal. E Santa Teresinha se viu preservada pela misericórdia do Senhor. E ela fala que, nessa situação da vida dela, por exemplo, Santa Maria Madalena tem um grande amor pelo Senhor, e o Senhor mesmo falou no seu Evangelho, né? Sobre essa questão de muito amar, quem muito perdoa. E Santa Teresinha faz essa comparação, que Santa Maria Madalena, ela cometeu grandes pecados, então ela tinha um coração muito grato. Mas Santa Teresinha não tinha pecado também por graça de Deus. Como ela conta uma parábola de como se um filho se acidentasse por conta de uma pedra, o pai socorre o filho. E o filho muito se alegra e é muito grato ao pai. Mas se o pai, sabendo que o filho fosse passar por esse caminho, retirasse essa pedra para que o filho não se acidentasse, o filho também seria muito grato. E ela se vê como esse filho, né, onde Deus a preservou do pecado por amor, por misericórdia. E ela fala sobre isso no seu manuscrito B, na sua carta para Paulina, e também fala do passarinho, onde ela não é como as grandes águias, que são os santos, que voam em direção ao amor. Ela é esse passarinho, que fica somente a fitar o sol do amor, que é Jesus, que é a Santíssima Trindade, e que muitas vezes até se dispersa. Está ali, tem os olhos e o coração de águia, mas não consegue voar como as águias.
e está fitando o sol e muitas vezes se dispersa e se interte com algum vermezinho, se interte ou às vezes acaba cochilando, colocando sua cabeça embaixo das asas, cochila, pensando que ainda está fitando o sol do amor. E nessa dispersão o passarinho não se angustia, né, se cometeu algum pecado. Não o caso dela, que não cometeu pecado grave. Mas se cometeu algum pecado, alguma imperfeição, não se angustia porque confia na misericórdia desse sol de amor, né, do amor de Deus. Então ela apresenta esse manuscrito B, apresenta a sua pequena via, onde ela viveu a santidade, embora ela não se reconhecesse uma santa na sua humildade. Ela viveu a santidade nas pequenas coisas, nessa caridade para com as irmãs. Ela tinha o costume de, quando as irmãs estavam, por exemplo, terminavam a oração no coro, às vezes deixavam a sua capa, que elas usavam em cima do hábito, largada de qualquer jeito, ela, sem que ninguém percebesse, ia lá e dobrava as capas, ajudando, mas sem que ninguém percebesse. E assim ela viveu bem oculta, né? Onde até a madre, Maria de Gonzaga, não percebia que Santa Teresa era uma santa, né? Via que ela tinha muitas qualidades, inclusive queria que um dia ela fosse madre, mas não enxergava essa santidade porque era realmente nas pequenas coisas. E nesse manuscrito, ela fala também da aridez que ela se encontrava. Na época que ela escreveu, ela estava vivendo a sua provação da fé, onde Santa Teresinha não conseguia acreditar no céu, mas ela escolhia acreditar. Ela já estava doente, né, com a sua tuberculose, e ela, além da doença física, ela estava passando por essa provação da fé. E ela mostrava para Maria, sua irmã, que ela não nadava em consolações, mas ela era conduzida pelo Senhor de um modo bem em segredo, onde o Senhor a instruiu em segredo. Viveu muitos momentos de aridez espiritual, momentos de sono na sua oração, porque ela não conseguia dormir bem à noite, por conta do frio no Carmelo. Ela dormia muito na sua oração, né? Quando ela fala que o passarinho baixava a cabeça embaixo das asas, ela estava se referindo a isso. E ela não perdia a paz, porque ela confiava no amor do Senhor. E chegou uma época que Santa Teresinha teve conhecimento de que uma irmã se consagrou à justiça divina, fez um holocausto à justiça divina, né? E ela achou aquilo espetacular, mas viu que aquilo não era para ela. E o que o Senhor conduziu Santa Teresinha? A ela se oferecer ao amor misericordioso do bom Deus. Então, ela fez um ato de oferecimento espontâneo, depois pediu autorização à Madre Inês, que era a madre na época, e fez esse ato junto com Celina. Se você pode até pesquisar depois, se você quiser fazer também, você pode fazer esse ato ao amor misericordioso do bom Deus. E ela fez esse ato colocando diante de Deus como holocausto. É um holocausto que é essa oferenda onde se consome inteiramente. E ela se consagrou assim ao Senhor. E pouco tempo depois disso, ela descobriu a sua tuberculose. Então ela viu que a sua oferenda havia sido aceita por Deus. Ela percebeu que estava gravemente doente, né? Ainda não tinha entrado na aprovação da fé, e isso alegrou o coração dela, porque ela tinha desejo de se encontrar com o Senhor. Mas poucos dias depois que ela percebeu a sua doença, ela entrou nessa aprovação da fé. É onde Santa Teresinha não conseguia mais, de modo algum, perceber Deus, acreditar na existência do céu, mas ela, com toda a sua força, ela escolhia acreditar. Passou muitas tentações. E quando a doença dela foi se agravando, muitas vezes no seu leito ela percebia a presença do demônio e aspergiam com água benta e botavam objetos santos para que afugentasse essa presença do inimigo, né? E isso trazia um pouco de alívio para ela. Ela passou por grandes sofrimentos na sua doença e ela dizia que nunca imaginava que uma pessoa pudesse sofrer tanto, né? Sofrendo dores físicas, sofrendo com falta de ar
e também com a provação da fé que ela passou. É muito forte, mas ela não deixou nenhum momento de viver o seu amor a Deus, embora ela não percebesse a presença dele, né, e viessem tantas tentações no seu coração, ela sempre optava por acreditar e por amar a Deus e por deixar Deus derramar o seu amor sobre ela. E assim, no seu leito de morte, ela deu grandes testemunhos de fé, grandes testemunhos de caridade, porque assim, foi direcionado que ela escrevesse o manuscrito C, e as irmãs, sempre preocupadas no bem-estar dela, vinham fazendo perguntas para ela, pensando que estavam aliviando o sofrimento dela, perguntando se ela estava bem, levando alguma coisa, e ela sempre tendo que parar de escrever o manuscrito. E aí, quando a irmã saía, ela retomava, e depois vinham outras, né? E ela não demonstrava perder a paciência, mas sempre movida por essa caridade. E no meio dos seus sofrimentos, ela dizia que não tinha se arrependido de ter se entregado ao amor. E almejava o céu, esse céu que para ela era como se estivesse muito distante, escuro, mas ela almejava esse céu. E ela dizia que ela desejava o céu não porque pensasse que ia parar de sofrer, né? Porque a doença dela ia findar, mas ela almejava para o céu porque ela ia, enfim, amar a Deus como ela tanto desejava. E no céu, ela passaria a fazer o bem sobre a terra, derramando uma chuva de rosas. E assim, ela demonstrava esse grande amor a Deus, esse grande amor ao próximo. E no meio dos seus sofrimentos, das suas tentações, a sua irmã Paulina, que era a Madre Inês, ficou uma vez em extrema angústia, porque ela via que a sua irmã era uma santa e ela estava demonstrando que ia morrer como uma pecadora. E ela um dia foi chorar, foi rezar por conta disso, porque ela sabia que a irmã dela era uma santa, mas estava tendo angústias por conta, como se fosse uma pecadora, como se tivesse cometido grandes pecados. Porque ela reconhecia realmente essa santidade de Santa Teresinha. E assim, Santa Teresinha, ela faleceu no dia 30 de setembro, com 24 anos de idade, deixando para nós em herança a sua pequena via, os seus escritos, poesias que nós temos, as recreações piedosas que ela escreveu também, e a história de uma alma, que é o escrito dela, o manuscrito dela mais conhecido, né? E que nesse dia Santa Teresinha venha interceder por cada um de nós, para que, assim como ela que trilhou esses passos de gigante, confiando na misericórdia de Deus, ela também interceda por nós, para que possamos também trilhar essa pequena via, esse caminho rumo ao céu. Que ela interceda e que ela seja modelo para nós, de santidade e de confiança em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos rezar essa Ave Maria, pedindo a intercessão de nossa Mãe e também de Santa Teresinha pela vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você.